Olá a todos, bem-vindos ao canal. Bem, e estamos no período pré-campanha. E talvez a principal arma nesse período seja, de fato, a destruição de reputação. E é o que está ocorrendo com o vice de Flávio Bolsonaro. Mas teve uma questão que ele teria cometido um ato libidinoso, estupro de vulnerável, que inclusive já está sendo retirado, porque provou que ele não tinha nada, fez até exames de DNA com a menina que veio a ser fruto desse abuso, viu que não tinha nada, era um caso completamente diferente. E é sobre os desdobramentos disso que nós vamos falar. Vamos lá. Depoimento indica a suposta trama para forjar acusação de estupro contra vice de Flávio. Depoimento prestado por um comerciante aponta suposta armação envolvendo o deputado Lindbergh Farinha e pagamentos de pelo menos R$16 mil. Boletim de ocorrência registrado na Polícia Legislativa Federal da Câmara dos Deputados aponta para a suspeita de uma trama destinada a fabricar uma acusação de estupro de vulnerável contra o deputado Alfredo Gaspar, vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Vale falar que, desde a época da CPMI e do INSS, estava com essa questão dessa acusação. Afinal de contas, o Alfredo Gaspar, estando à frente da CPMI e do INSS, estava muito o pessoal da esquerda, que nós sabemos que é aquela coja fortemente ligada ao PT, são os principais responsáveis, articuladores na questão da fraude do INSS, do roubo dos velhinhos promovidos pelo PT. A trama supostamente envolveria diretamente o deputado federal Lindbergh Farias, ex-líder do PT na Câmara, e um dos principais integrantes da tropa de choque governista. O caso foi revelado pelo portal Metrópolis, mas o antagonista traz novos detalhes dessa história. Em 27 de março deste ano, o Lindbergh e a senadora Soraya Trambicki levaram à Polícia Federal uma notícia de um fato contra o parlamentar, acusando-o de estupro de vulnerável e tentativa de ocultação de fatos no dia de sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do INSS. Gaspar negou a acusação. Hoje o caso está em tramitação no STF sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. O caso começou a ser descoberto 14 de abril, quando a assessora de Gaspar, Marise Pena, relatou à Polícia Legislativa ter recebido uma ligação de uma pessoa identificada como Luiz Antônio Lopes. Segundo ela, o homem afirma ter conhecimento de uma armação envolvendo uma jovem que assumiria identidade falsa e receberia dinheiro para sustentar uma história de abuso sexual contra o parlamentar. Lopes, em 23 de abril, confirmou em depoimento à Polícia Legislativa que conhecia uma jovem chamada Marcela, identificada como Marcela Maria Mendes, que teria sido orientada a se apresentar como Jailma. Já começa aí. Teria sido forçada pelo pessoal do PT a dar nome falso. Suposta mulher de origem nordestina que teria sido abusada por um político quando adolescente, engravidado em decorrência do crime. Marcela fora convencida, segundo Lopes, por um suposto assessor parlamentar de nome Lucas, ligado à prefeitura de Nova Iguaçu, berço político de Lindbergh. Bem interessante. Parece que faz sentido. Depoente afirmou que sua própria conta. Depoente ainda afirmou que sua própria conta bancária foi utilizada para receber valores destinados a Marcela. Foram 3 supostos pagamentos de R$10 mil e um de R$4 mil, e um terceiro de R$2,5 mil. 2 deles foram comprovados, o de R$10 mil e outro de R$2,500. Então aquilo, não precisa nem questão de quebra de sigilo bancário, pois ele mostrou, eu recebi esses pagamentos, aí do cara ligado ao Lindbergh Farias, pra achar a moça, pra mentir. O Lindbergh pode até responder isso, peraí, mas por que tu fez esses pagamentos mesmo, Lindbergh? Ele pode precisar responder isso. Chama atenção no depoimento que um desses pagamentos feitos a Marcela, o de R$4 mil, por intermédio de Lopes, teria ocorrido pela
conta de Carlos Alberto Lopes, presidente da Conafé. Carlos Alberto chegou a ser preso por determinação da CPMI do INSS por mentir ao colegiado. É ele mesmo. Tava tentando lembrar quem era esse Carlos Ferreira Lopes, mas era aquele que tinha a mão preta. Então, nossa, ele assim com essa mão preta tá parecendo até um vilão do Batman. Aí, ó, um bom nome pra um vilão da DC. Ouviu o pessoal aí da DC? Tá aqui um novo vilão do filme de vocês, o Mão Negra. Acho que já até tem um desses. Então, seguindo essa lógica dessa investigação aqui que tá indo, faz sentido achar que eles tentaram inventar um crime contra o vice de Flávio na questão da CPMI e do INSS, para retirar, talvez, ali da investigação, porque estava atacando lá os sindicatos que roubaram o dinheiro dos velhinhos. Teve lá também a questão do careca do INSS, teve Simão Negra aí, teve a questão do Lulinha, viu que estava chegando nessa galera, e criaram isso provavelmente para constranger o vice, o responsável pela CPMI do INSS, que veio a ser vice de Bolsonaro. E agora, com ele vice ressuscitaram o caso e nós teremos todos esses pagamentos, que aparentemente veio ligado tanto do Carlos Alberto Lopes, que era investigado pela CPMI do INSS, tanto por assessor do Lindbergh Farias, que é do PT. No depoimento, Luiz Antônio Lopes narra ainda que Marcela chegou a fazer uma reunião pelo Google Meet, em que supostamente teria participação de Lindbergh Farias. Marcela viabilizou uma reunião virtual realizada por meio da plataforma Google Meet. A ocasião em que estavam presentes o próprio Lindbergh Farias, Carlos Roberto Lopes, vereador de Nova Iguaçu, conhecido como Toninho da Padaria, além de outras pessoas não identificadas, que, durante essa reunião, Marcela cobrou o pagamento que lhe havia sido prometido, tendo sido informado que o valor seria providenciado, o que de fato ocorreu por meio de terceiros. Pelo menos eles pagaram. Que os pagamentos eram feitos, em regra, por outras pessoas, aparentemente para evitar que os principais envolvidos figurassem diretamente nas transações. Que, segundo sua percepção, o declarante acredita que Lindbergh Farias parecia ter ciência do contexto tratado nas reuniões. Integraria conjunto de pessoas que discutiam o desdobramento narrativo, aponta o boletim de ocorrência. Quando Lindbergh Farias levou adiante a acusação pública ao longo dos trabalhos do CPMI, caiu a ficha para o denunciante sobre a efetiva trama em curso, que o plano, conforme compreendeu, consistia em apresentar a falsa vítima Marcela, sob o nome de Jailma, e num depoimento que o plano, conforme compreendeu, consistia em apresentar a falsa vítima Marcela, sob o nome de Jailma, e num segundo momento, fazê-la desaparecer, para depois suscitar publicamente que o relator da CPM do INSS teria mandado sumir com ela, aprofundando os feitos de desgaste político e acrescentar o boletim de ocorrência. Rapaz, não é que faz sentido esse pensamento, porque olha só, para essa corja do PT sumir com essa Marcela, chamada Jailma, para botar uma culpa em cima do Alfredo Gaspar, seria dois tapas, pois nós sabemos que o PT é mestre nessa questão de apagar desafetos. Tivemos o caso do Celso Daniel, entre outros. E essa narrativa que ele acreditou quando viu o que estava ocorrendo faz todo sentido. Aquele caso começou a ser descoberto em 14 de abril, quando a assessora de Gaspar, Marise Pena, relatou à Polícia Legislativa ter recebido ligação de Antônio Lopes. Segundo ela, o homem afirmou ter conhecimento de uma armação envolvendo uma jovem que assumiria identidade falsa. Lopes, em 23 de abril, confirmou em depoimento à Polícia Legislativa que conheceu uma jovem chamada Marcela, que teria sido orientada a se apresentar como Jailma, suposta mulher de origem nordestina que teria sido abusada por um político, quando adolescente e engravidada em decorrência do crime. Olha, se foi engravidada e tudo mais, uma maneira até fácil do Alfredo Gaspar provar sua inocência é exame de DNA. E, sinceramente, da maneira que está se seguindo, ele pode pedir em dois tempos. Por um suposto assessor de nome Lucas, ligado à Prefeitura de Nova Iguaçu, desse político Lindbergh. O depoente afirmou ainda que sua conta bancária foi utilizada para receber os valores de Marcela. Foram 3 supostos dos pagamentos, que já falei.
E ele apresentou esses pagamentos, o que também chama atenção. Chama atenção o depoimento que um desses pagamentos feito a Marcela, 4 mil, foi por intermédio de Lopes, ocorreu pela conta de Carlos Roberto Lopes, outro Lopes, presidente da Conafé. Carlos Roberto chegou a ser preso por determinação do CPMI por mentir no colegiado. Comentando um detalhe que chama atenção é que a tal Marcela, segundo o depoimento, teria viabilizado uma reunião com aliados de Lindbergh e o próprio parlamentar para cobrar os pagamentos. Cara, eu até, uma maneira bem simples, ter o registro dessa reunião pelo próprio Google Meet. Ela pode ter gravado, até para se preservar futuramente. É algo muito simples disso ter ocorrido. Tem aqui também o depoimento, eu não vou tocar, mas tá aí. Ele comentando. E vou colocar o link aí embaixo também. E aqui é o comentário bastante interessante. Se comprovado, Lindbergh deve ser preso e caçado. É o mínimo. E não é só acusação que ele teria organizado para pagar 16 mil reais para uma pessoa dar falso testemunho de estupro vulnerável contra a vice de Flávio. Acusa-se eles também buscarem uma mulher que daria falso testemunho que foi vítima. A Câmara tem essa informação desde maio, encaminhou ao STF. Talvez por isso Lindbergh foi tentar conversar com o PL para... Deixa disso, era brincadeira, pô. Porque realmente o Lindbergh tentou contato com o pessoal do PL. E lembre, isso tudo veio porque Alfredo Gaspar, quando o relator da CPMI, quando o relator da CPI do INSS indiciou Lulinha no esquema de roubo dos aposentados. Lindbergh era o oportunista. Lindbergh e a oportunista da Soraya inventaram essa acusação e saíram aos berros tentando afogar a sessão nisso. Provavelmente já tinham isso planejado, não inventam ali na hora. E realmente, pode gerar prisão contra o Lindbergh e não só ele ser caçado por isso. Já tem as provas, mas pode até atrasar um pouco, afinal de contas, não sabemos como tem essa lerdeza na justiça brasileira. Mas se tiver com a polícia legislativa, eu acho que cabe pelo menos a cassação no primeiro momento. E de fato chama a atenção que saiu justamente ali quando indicou Lulinha no esquema de roubo de aposentadorias. Talvez seja a maneira do Lindbergh Farias proteger o Lulinha também. E ele já até falou sobre isso. O Lindbergh falando foi picaretagem isso daí. Ele não tem nada a ver. O deputado federal Lindbergh Farias negou qualquer participação em uma suposta trama para fabricar uma acusação de estupro de vulnerável contra o deputado Alfredo Gaspar, atual vice da chapa de Flávio Bolsonaro. A suspeita consta de um boletim de ocorrência registrado na Polícia Legislativa. O deputado rejeitou categoricamente a acusação e classificou o relato como uma tentativa de incriminá-lo politicamente. Isso é picaretagem. Desconheço os citados e a suposta investigação da Polícia Legislativa. Não conheço os envolvidos e não participei de reuniões para tratar desse assunto. O petista também questionou a credibilidade do depoimento e cobrou uma investigação. A primeira coisa que a Polícia Federal tem que fazer é investigar esse tal tio Luiz. Prender esse cara. Esse depoimento é inventado. E é mais uma suspeita em cima do Alfredo Gaspar. Porque esse cara deu esse depoimento à Polícia Legislativa. A pedido de quem? Já foi dito o que aconteceu. Ele, quando viu essa questão, ficou: rapaz, para matarem a moça aí e botarem a culpa no Alfredo Gaspar, o PT matar ele é dois pulos. E tem uma coisa interessante. Logo depois de indicar o Alfredo Gaspar como vice, o ministro Rocambole dos Infernos, conhecido carinhosamente como Flávio Dino, enviou à Polícia Federal um relatório do TCU e aponta indícios de irregularidades destinadas a emendas PIX. Ou seja, foi Alfredo Gaspar ser declarado como vice que o Flávio Dino já começou a perseguição judicial contra ele. Tá aí o motivo que o Flávio teve uns problemas de fechar com o PP ou com os republicanos, porque sabiam que caso o PP e os republicanos fechassem com ele, eles seriam perseguidos. Então, o que é que nós podemos falar sobre isso? Teve esses depoimentos prestados à Polícia Legislativa, Câmara dos Deputados, sobre essa armação de forjar a acusação de estupro de vulnerável contra o deputado Alfredo Gaspar, que é o relator da CPI do INSS e indicado para ser vice da chapa Flávio Bolsonaro.
E com base na apuração desses veículos de imprensa, Metrópolis e o Antagonista, nós vimos essa questão dos depoimentos via Pix para uma mulher que para assumir a identidade falsa e relatar que tinha sido abusado sexualmente do Alfredo Gaspar. E o Lindbergh Farias saiu gritando aos quatro mundos esse caso para atacar. E foi o Alfredo Gaspar. Foi justamente na época que colocaram o Lulinha para ser indicado na questão da CPMI do INSS. O Lindbergh negou os fatos, já era esperado, mas aquilo. Se tiver mesmo o registro dessa reunião, já já é meio caminho andado. E como ele já entregou também os depósitos, e um deles é ligado justamente a um dos investigados no CPMI, um dos investigados na CPI do INSS, já é de grande forma, meio caminho andado. E logo depois de indicar o Alfredo Gaspar, nós tivemos lá o Dino, a desgraça do Flávio Dino, perseguindo juridicamente o Alfredo Gaspar. Então, isso tudo chama atenção. Olha, e sinceramente, a tendência é que se prove verdadeiro, afinal de contas, ninguém inventaria essas coisas tudo dessa forma. E por que surgiu? Medo. Ela ficou com medo de ser morta por algum aliado do Lindbergh Farias para poder botar a culpa no Alfredo Gaspar. E por isso ela procurou justamente a Polícia Legislativa, que seria a maneira mais fácil, neste caso. Além de também ter todos esses registros dos depósitos. E um deles é de fato ligado àquele Mão Negra. Então isso tudo chama atenção. E vale falar que o Alfredo Gaspar já, logo que surgiu essa denúncia de estupro, ele se defendeu, falando que não teve nada, provou lá. Aí a Soraya Trambique deu naquela, ó, não, é outro, é outro. Aí inventou esse agora contra o Alfredo Gaspar. E sinceramente, é relativamente simples de provar. É só ela prestar o depoimento, mostrar as provas que de fato recebeu esse dinheiro e pronto. Ferrou pro Lindbergh Farias. E nós sabemos que esse pessoal da esquerda, vídeo o Janones, só merecem criar essas notícias falsas para tentar destruir a imagem dos outros. Então, é isso, pessoal. Se ficou até aqui, curta, comentem, compartilhem e até a próxima.